Em tempos de golpe de Estado no continente africano, esse aqui é um livro que cala fundo sobre o que leva um povo, ou no caso, vários povos, a se unirem por uma causa comum e lutar pela liberdade e pela independência. Esse é o pano de fundo de Mayombe, do escritor angolano Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, ou simplesmente Pepe Tela. Além de escritor, Pepe Tela é sociólogo e professor da Universidade Agostinho Neto, que fica em Luanda, a capital de Angola. Aqui. Não há desculpa para dizer que não se conhece o Pepe Tela, porque só aqui no Brasil a gente tem mais de uma dezena de livros dele publicados. Os livros dele falam sobre o período pré-ocupação colonial de Angola, do período em que Portugal dominava aquela região. As obras dele também falam sobre a desilusão com uma Angola independente que não cumpriu as promessas que fez para a população e para os guerrilheiros que lutavam pela independência. E esse aqui, Mayombe, mostra um pouco dos bastidores, ou da rotina, né, de uma tropa de guerrilheiros que participou das guerras de independência. Os conflitos armados em Angola começaram em 1961 e terminaram em 74, quando a ditadura salazarista portuguesa foi derrubada e as guerras nas ocupações coloniais foram encerradas. No livro, né, a gente acompanha algumas semanas da vida de um pelotão de soldados que estão lutando no norte de Angola, no enclave de Cabinda, que é um pedacinho de Angola que está separado do país e que fica entre os dois Congos, a atual República Democrática do Congo e a República do Congo. O título do livro, inclusive, é uma alusão à floresta densa que existe nessa região e que também é uma das coadjuvantes da história, né? Mayombe é um livro sobre a Guerra de Independência? É. É um livro sobre as relações entre os soldados e o conflito com os portugueses? É. É um livro sobre as ideologias que levam sujeitos de grupos étnicos diferentes a se unirem contra um inimigo comum? É. É um livro também sobre a inevitabilidade de como essas diferenças acabam aparecendo das formas mais inesperadas, mesmo que você tenha um inimigo comum? É também. Mas o Mayombe também é um livro lindíssimo sobre o amadurecimento de uma amizade entre o comandante do grupo, que é chamado de Sem Medo, né, o nome de guerra, todo mundo no livro é conhecido pelo seu nome de guerra. Então, esse livro fala muito sobre a amizade entre o Sem Medo, que é o comandante desse grupo que está no Mayombe, e o comissário, que é o seu segundo em comando. Uma amizade que vai se fortalecer a partir das diferenças entre eles e que vai sobreviver aos conflitos internos que os dois personagens vão ter, aos conflitos que eles dois vão ter entre eles e aos conflitos que eles vão ter que mediar entre os integrantes da própria tropa. É um daqueles exemplos, livros, né, que falam sobre um microverso, e esse microverso dá um monte de pistas, né, pistas muito maduras de como vai ser difícil a dinâmica do macroverso, ou seja, da Angola independente, que vai precisar acomodar um monte de diferenças e também suspeitas entre grupos étnicos diferentes nesse novo país independente. Há muito de autobiográfico aqui, por isso o Pepe Tela precisou esperar uns 10 anos, mais ou menos, para publicar esse livro. Foi publicado em 1980 e ele escreveu ele no início da década de 70, ainda durante a guerra, enquanto ele ainda estava participando da guerra pela independência. E esse é o livro
que a gente vai debater no próximo África em Livros, no próximo encontro do nosso clube de leitura dedicado a autores e autoras do continente africano. Para você participar, é só dar uma olhada nas informações aqui embaixo. Até a próxima!